um pouco triste, mas ele é um profeta muito legal. É o profeta Elias. Mas antes a gente vai orar, tá bom? Fecha o olhinho, vamos lá? Vamos lá. Oi, turma, tudo bem? Hoje vocês vão estudar sobre a vida de Elias, que era um profeta, que era um mensageiro da palavra do Senhor, né? Elias, como vocês verão na história, ele significa Javé era o meu Senhor. E ele foi dos vários profetas que existiam naquela época, em que ele defendia de uma forma muito fervorosa, de muito forte, essa aliança com Deus, essa devoção, né, essa entrega ao Senhor, que é uma mensagem atual nos dias de hoje, né, que nós devemos confiar no Senhor em todos os momentos e dedicar a nossa vida integralmente ao Senhor. Então vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de a gente estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Prepara os nossos corações e as nossas mentes para a gente poder aprender mais sobre ela e que isso possa se tornar verdade em nossas vidas. O nosso desafio é poder não só compreender, mas viver isso a cada dia, de que o Senhor nos guarda, o Senhor nos assiste em todos os momentos, porque o Senhor é um Deus de relacionamento, é um Deus que está presente em todos os momentos, é um Deus que nos ama incondicionalmente, é um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que nos assiste e que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os medos, apesar de todas as coisas que nos fazem nos esconder, por exemplo, numa caverna, como fez em Elias, o Senhor nos conhece nos nossos íntimos e nos aponta os caminhos que nós devemos seguir, né? Então, o nosso desafio é acreditar nesse Deus, esse Deus que nos exige apenas uma dedicação exclusiva, né, para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Então, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi, gente, bom dia! Vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o profeta Elias. Tem um texto que é de base para o nosso estudo de hoje, tá? Em 1 Reis 17, do versículo 1 ao versículo 19. Elias, o tesbita, que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe dizendo: assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma seca severa no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias: saia depressa daqui, vá para o leste e se refugie próximo ao riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho e darei ordens aos corvos para alimentarem você. Elias obedeceu à voz do Eterno. Ele se instalou perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva, e o Eterno disse a Elias: vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta e na entrada da cidade encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou: por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse: e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer? Ela respondeu: assim como vive o Eterno, o seu Deus, juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer.
Elias disse a ela: Não se preocupe, faça o que você disse, mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois, prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O Eterno, o Deus de Israel, diz: A vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para o seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito antes. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou e, em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: Por que, ó homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar o meu filho? Elias disse: Traga seu filho para mim. Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou. Ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste essa desgraça sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? Ele deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando: Ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou para baixo e entregou a sua mãe. Ele disse: Aqui está seu filho, está vivo. A mulher disse a Elias: Agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala. É a verdade. Ai, acho que eu li até o 24. Mas tá valendo. Elias sabia exatamente o que era não ter chuva para molhar as plantações. A vida de um profeta não é nada fácil. Eu ainda não apresentei a vocês. Pois é, Elias era profeta muito temente a Deus. Ele não ficava calado se visse algo que desagradasse ao Senhor. Sua missão era anunciar o querer de Deus para o seu povo e para o seu governante. O governante era o rei Acabe. O rei Acabe viveu nesse tempo do reino dividido. Antes, todas as tribos, as 12 tribos, viviam em conjunto sob o reinado de um só rei. Reino unido. Foi assim com o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Mas depois que o rei Salomão morreu, o seu filho não conseguiu resolver alguns problemas. E o povo se revoltou, começando assim o reino dividido, o reino do sul e o reino do norte. Acabe e sua esposa eram idólatras. Eles acreditavam que o seu deus Baal controlava tudo e todos, inclusive o tempo. O rei Acabe e sua esposa levaram o povo de Israel a adorar Baal também. Por causa do pecado do rei, da rainha e do povo, Deus resolveu mandar um forte castigo. E quem teve de dar esse recado?
Isso mesmo, o profeta Elias. Então, ele disse ao rei Acabe que nenhum orvalho, sabe, aquela chuvinha miúda, nem chuvinha miúda e nem chuva iriam cair durante esses anos, segundo a palavra do Senhor. Mas Acabe e Jezabel não ligaram para as palavras de Elias. E mesmo eles não ligando, a palavra de Deus se cumpriu e não caiu nenhuma gota de chuva na terra. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis 17 e vamos narrando a história aos poucos. De vez em quando eu vou pedir vocês para conferirem na Bíblia um versículo ou outro para a gente confirmar, combinado? Durante todo esse período de seca, o Senhor sustentou o profeta com água e alimento. Depois de 3 anos de seca, o Senhor mandou que Elias fosse novamente até o rei Acabe. Ele deveria ir até o rei Acabe para dizer que o Senhor ia dar chuva de novo à terra do povo de Israel. Nesse período, o rei mandou o seu servo Obadias programar uma busca em sua terra. Ele queria encontrar alimento para os seus animais. Obadias era muito temente a Deus. Enquanto o servo Obadias fazia a verificação que o rei havia lhe pedido, ele encontrou Elias e o reconheceu. Elias então pediu a ele que anunciasse a sua chegada ao rei Acabe. Obadias ficou com medo, mas obedeceu. Bem, essa paradinha foi só para tomar um fôlego e saber que tudo pode acontecer a partir deste momento na vida de Elias. Quando Acabe e Elias se reencontraram, o profeta disse: mande juntar o povo e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Agora vamos conferir? Está em 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Assim fez o rei Acabe. Então Elias disse ao povo: até quando ficarão divididos entre 2 pensamentos? Sigam ao Senhor, se Ele é Deus, ou sigam a Baal. Então o povo se calou. Então Elias propôs um desafio. Ele mandou que fossem feitos 2 altares com sacrifícios. Tanto os profetas quanto Elias pediram fogo do céu para consumir as ofertas. Quem mandasse o fogo, Baal ou o Deus de Israel, mostraria que é o verdadeiro Deus. Primeiro foi a vez dos profetas de Baal. Eles clamaram desde a manhã até o meio-dia, mas nada aconteceu. Eles gritavam cada vez mais alto, mas o fogo não desceu do céu para consumir o sacrifício. Ao meio-dia, Elias reuniu o povo perto de si, arrumou o altar do Senhor e, como se não bastasse tamanho desafio, mandou que jogassem água sobre o sacrifício e a lenha. Agora pronto, estava tudo encharcado. Quando chegou a hora de apresentar o seu sacrifício, Elias chamou em alta voz para Deus fazer cair fogo do céu e o povo de Israel reconhecesse quem era o Senhor. Vocês sabem o que aconteceu? O Senhor, o Todo-Poderoso, mandou fogo do céu que consumiu tudo até a água. Quando os israelitas viram isso, eles declararam de joelhos:
Só o Senhor é Deus. E depois todos os profetas de Baal foram mortos. Isso está em 1 Reis 18:39. Vamos conferir? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias poderia ter se sentido todo orgulhoso ou todo poderoso diante disso tudo que aconteceu, mas ele sabia quem era Deus e que ele tinha realizado todas essas coisas. Mas não acabou por aí. Elias deu uma excelente notícia ao rei. Logo viria a chuva. Elias subiu ao topo do monte para orar, e por 7 vezes ele orou, até que viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é que é fé. E assim foi. Agora estava tudo bem. Tudo bem? Nada disso. A rainha Jezabel ficou furiosa e mandou matar Elias. Temendo por sua vida, o profeta de Deus fugiu para o deserto. Depois de tudo que havia acontecido, Elias agora estava deprimido e muito triste. Ele nem tinha mais vontade de viver. Como pode uma coisa dessas? Ora, Elias, apesar de ser um profeta do Senhor, era tão humano como qualquer um de nós, sujeito a tristezas e decepções. Quem aqui já não se sentiu desanimado e triste? Isso não é pecado, não. Elias, o grande profeta, também se sentiu assim. Elias achava que estava só. Nesses momentos, nos sentimos assim mesmo, como se ninguém estivesse conosco. Mas isso não é verdade. Deus nunca nos abandona. Ele mandou um anjo para alimentar o profeta. E a gente vai conferir isso em 1 Reis 19, versículo 5. 1 Reis 19, 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em uma caverna em Horebe. Naquele lugar, uma caverna, Deus falou com ele e ele falou com Deus. Ele pôde dizer ao Senhor como se sentia só. Depois de Elias achar que já não havia jeito para nada, Deus mais uma vez disse a ele o que fazer. Mandou-o para outra cidade, porque ele queria chamar e preparar Eliseu. Preparar Eliseu como profeta. Eliseu foi seu aprendiz e ajudante, até chegar o momento em que Elias foi substituído por ele. Agora é a hora da aplicação. Elias, apesar de ser um profeta muito usado por Deus, não era um super-herói. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, sabia? Com ele aprendemos grandes lições. Dependemos totalmente de Deus para sermos usados para a sua glória. Às vezes podemos nos sentir desanimados, mas mesmo desanimados, nós nunca estamos sós.
Em Deus recobramos nossas forças e alegrias. Podemos contar para Deus os nossos sentimentos, porque Ele nos compreende. Ele sempre tem uma saída para os nossos problemas. Podemos confiar totalmente no Senhor, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Salmo 33, 4. Acabou! Até semana que vem, pessoal!